Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o substituto de Jesus aqui entre nós, na terra. Você sabe que, primeiramente, veio o Deus Pai e conduziu os homens, falou com Adão e Eva, e com Abraão, com Noé, enfim, até Malaquias, o profeta Malaquias. Depois, ele subiu e enviou o filho dele, Jesus. 400 anos, Deus ficou calado, não falou nada. Entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, 400 anos, Deus ficou calado. Foi então que ele enviou o seu filho Jesus para vir ao mundo, dar a sua vida pelo mundo. Depois Jesus subiu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, e então o Pai enviou o Espírito Santo. Então, desde o momento em que Jesus subiu, o Espírito Santo assumiu o lugar dele. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, é porque Deus ouviu a oração do seu filho e enviou e deu a ela o Espírito dele para que viesse guiá-la, a fim de que ela pudesse servi-lo aqui na terra. Bem, o Espírito Santo venha descer sobre você. Eu creio que ele vai descer sobre muitas pessoas que estão de forma sincera lutando contra a sua própria vontade, contra o seu próprio eu, contra o mundo, enfim, estão lutando. Essa luta não é em vão. Deus permite que a pessoa lute, faça, eu diria, das tripas coração para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque no que ela luta, no que ela se esforça para receber o batismo com o Espírito Santo, ter o privilégio, o maior privilégio do mundo, a bênção das bênçãos, essa foi a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura que Deus passou para Abraão, e Abraão passou para Isaac, e Isaac passou para Jacó, e etc. Essa bênção hoje é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, toda a sua luta, todo o seu esforço, tudo, pode ter certeza que Deus está vendo. E com certeza Ele vai atendê-lo, não tenho dúvida. Agora, deixe-me falar uma coisa, uma pergunta que não quer calar. Os fariseus, judeus, os religiosos, enfim, as pessoas que estavam ao redor de Jesus perguntaram a Jesus. Olha só que pergunta. Eles disseram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para executarmos as obras de Deus, para fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que ele enviou. Então, essa é a obra de Deus. Quando Jesus mandou os seus discípulos irem pelo mundo afora, por todo o mundo, pregar o Evangelho, quando eles ide pregai o Evangelho, curai os enfermos, libertai os
possuídos pelo mal, enfim. Eles pensavam o seguinte: agora eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou curando os enfermos, eu estou fazendo a obra de Deus. Não. A obra de Deus, a feitura da obra de Deus é a pessoa crer naquele que o enviou, que é o Pai. Está aqui escrito. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Essa que é a maior dificuldade. Isso que é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. Porque as pessoas, elas confundem o crer com o fazer, o ser com o fazer. Para que eu possa fazer a obra de Deus, primeiro eu tenho que ser a própria obra de Deus. Ele tem que me fazer uma nova criatura. Eu tenho que ser dele. Se eu não for dele, como é que eu vou fazer a obra dele? Então, para que eu seja dele, eu tenho que crer. E crer dele é crer, conforme falamos ontem, naquela parábola que Jesus cita do construtor, né? O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Então ele abriu profunda vala e colocou o alicerce da sua casa lá no fundo, e sobre o alicerce, que é a pedra fundamental, que é o próprio Jesus, então ele edificou a sua casa. E ela não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. E para você crer em Jesus, amiga e amigo, conforme Jesus ensina nesta parábola, você simplesmente obedece, você segue a direção. Olha só, veja só, o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, o que é edificar a casa sobre a rocha? Bom, falamos ontem isso, mas nós queríamos falar isso novamente porque isso é fundamental, porque isso significa crer. Quando você contrata um construtor para edificar uma casa, um edifício, obviamente o construtor vai examinar o terreno, vai buscar no terreno pedras, rochas, em que ele possa estabelecer, fundar, fazer os alicerces da casa ou do edifício. Quando ele acha essa pedra, ele crê nela. Ele crê. Essa pedra está boa. Essa pedra nós podemos alicerçar o edifício, que não vai cair. Os ventos vão bater, a chuva vai vir, tempestades, etc. Mas nada vai poder destruir a casa. Por quê? Porque essa rocha é confiável. Então você confia sem sentir. Precisa sentir para confiar. Ou você confia ou não confia. É a mesma coisa, o casamento. O que é o casamento? As pessoas às vezes casam por N motivos, menos pelo motivo principal, que é crer uma na outra. Então, por exemplo, no meu caso, eu criei na Esther. Eu criei. Eu não acreditei, não, eu criei. Porque eu criei, eu coloquei toda a minha força no meu casamento com ela. Toda a minha força. Minhas vontades, meu futuro. Eu abri mão da mamãe, do papai, da família, do meu futuro, abri mão dos meus sonhos. Eu poderia realizar os meus sonhos se eu estivesse solteiro, que eu não teria problema, que eu não teria que sustentar uma família. Então era mais fácil para mim não casar, para realizar os meus sonhos. Mas eu deixei de lado os meus sonhos para me unir com ela, e ela da mesma forma para comigo.
Ela deixou a casa de seus pais, deixou a vida que ela tinha, confortável, para se casar com um João Ninguém. Essa é a realidade. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E aí, nós estamos até hoje. Vamos fazer agora, dia 18, 53 anos. 53 anos de casados. Por que que isso aconteceu? Por que que nós estamos casados até hoje? Porque nós, lá no início, no princípio, nós cremos um no outro e mantivemos essa crença um no outro e vamos mantê-la até o fim, até a nossa promoção. Isso é crença. Claro que com essa crença havia o sentimento, o amor, né? A gente gosta, a gente, enfim, se afeiçoa, nós nos afeiçoamos um pelo outro. Claro que houve o sentimento, claro que houve um coração envolvido aí, mas o coração estava combinando com a cabeça, com a inteligência. O coração estava submetido à cabeça. Então a cabeça dirigiu, eu quero, eu crio, eu creio, então eu vou casar. E deu certo. Lutas nós enfrentamos, dificuldades, muitos problemas, mas nós continuamos. Nós ultrapassamos as barreiras, por quê? Porque nós criamos um no outro. Você já conviveu com uma pessoa, por exemplo, um casamento, ou união, ou esse negócio de ficar com um, ficar com outro, etc. Você já lidou com pessoas em que você contava com elas, você cria nelas, mas elas não criam em você? Já aconteceu isso com você? Eu penso que é a coisa mais difícil. Eu tive várias namoradas, inclusive uma noiva, mas eu não casei com ela. Por quê? Porque eu não tinha convicção, eu não tinha certeza, eu não tinha fé, eu não cria nela 100%. Eu cria até um determinado limite, mas depois não havia mais fundamento para poder continuar crendo. Então, é preciso que você venha avaliar a sua fé, amiga e amigo. Crer em Jesus é você se lançar de corpo, alma e espírito. É ser inconsequente, digamos assim. Se lançar. Ele é o primeiro e acabou. Não quero mais. Não quero saber eu não quero saber de mais nada. É nele que eu creio. É nela que eu creio. Então, quando a gente deve ser uma coisa muito desgastante, sofrida. Por quê? Você conviver com uma pessoa que você não crê ou que não crê em você, deve ser um negócio muito desagradável, desconfortável. Pensa bem. Você crê na pessoa, mas você sabe que ela não crê em você. E aí? Como é que fica? Você fica inseguro na sua crença. Ora, a obra de Deus, Jesus está dizendo, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiais naquele que Deus enviou, que é Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente não tem mais ninguém que esteja entre nós e ele. Não tem mãe, não tem pai, não tem família, não tem mulher, não tem filho, não tem nada, ninguém, marido, mulher, nada, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada pode interferir nesse relacionamento de crença nele. Ele, Jesus, é a pedra fundamental da vida daqueles que nele creem. Porque sobre ele nós fincamos a nossa vida, digamos assim. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Ora, essa crença é que Deus está buscando em você.
Às vezes você crê em Jesus, mas não crê de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você não tem coragem de fundamentar a sua vida nele, e fundamentar a vida em Jesus é fundamentar a vida nas suas palavras. Obedecer às suas palavras, seguir as suas palavras, seus conselhos. Jesus disse de outra feita: aquele que me ama, guarda a minha palavra, faz a minha vontade. Aquele que crê em mim, crê na minha palavra. Quem crê na minha palavra, crê em mim. É isso. E a palavra está escrita. Não é difícil você crer naquilo que está escrito. O difícil é você abrir mão de certas coisas, por exemplo, do pecado, para se render 100% para Jesus. Então, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem crer porque elas não querem abandonar o pecado. Elas sabem que elas estão no pecado, elas vivem no pecado, nasceram no pecado. Todos nós nascemos no pecado. Mas quando se ouve a palavra de Deus e se entrega a essa palavra, crê nela de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então essa pessoa realmente crê no Senhor Jesus. Quando é 100%, não pode ser mais ou menos. E quando a pessoa faz isso, obviamente, todos os seus pecados caem por terra. Não interessa o que ela fez de mal, não interessa o que ela foi de péssima, de má pessoa, não interessa. Quando ela crê em Jesus, que é de graça, a fé que Deus requer de cada um de nós é essa crença que é total, é tudo por tudo. Você se lança. Então, é de graça para todas as pessoas, pobres, ricos, pessoas de classe média, não interessa. Normalmente, os simples, os humildes, em espírito, é que se rendem a Jesus. Creem nele de todo o coração. Mas os poderosos, os ricos, não se rendem. Por quê? Porque a crença deles é no seu dinheiro, no seu poder, no poder de compra, no poder econômico. Então, eles... É como o ditado popular, a pessoa vai deixar de crer no que vê para crer no que não vê? Vai deixar o certo pelo duvidoso? Então, quando a pessoa casa e crê uma na outra, ela deixa a vida errada, que é certa, que ela estava vivendo, por uma vida a dois duvidosa, porque não sabe se vai dar certo. Mas quando ela crê, ela não tem dúvida que era aquilo que ela estava buscando há muito tempo e finalmente encontrou. Então, isso que é amor, amiga e amigo. Esse amor, esse tipo, essa qualidade de amor envolve a cabeça. Você lança a sua vida, você fundamenta a sua vida, o seu futuro eterno. Toda a sua vida aqui na terra você coloca nesta pedra, em Jesus. E aí é que está o grande problema, porque as pessoas, elas se dividem entre crer um pouco no Senhor Jesus e crer também em si mesmas, e crer também no dinheiro, e crer também na sua formação acadêmica, na sua inteligência, nos seus talentos, enfim, crer em si próprio. Olha, não pode.
ou é ou não é, ou casa ou não casa. Quando a gente casa com a pessoa que a gente crê, dessa forma, 100%, tudo por tudo, então é impossível não dar certo. Que é o que acontece com Jesus. Quando você crê em Jesus, que você não vê, você não sente, você não toca, mas você lê a sua palavra, a palavra que ele falou, o que está escrito. Jesus venceu o diabo apenas com a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele venceu Satanás e ele estava vestido da humanidade. Ele era filho do homem mesmo, mas ele tinha, obviamente, o Espírito Santo que o guiava. Mas ele tinha sua carne, a sua natureza humana. Mas ele não titubeou, ele não atendeu a sua fome para fazer das pedras pães. Ele manteve-se firme ali, porque não queria dar satisfação, não queria dar o prazer de cair naquela balela que o diabo apresentou para ele. Ele se manteve firme. Então ele é o exemplo para todos nós. Se ele fez isso estando na carne, sujeitando-se a um corpo tão humano quanto o meu, então nós também podemos fazer. E quando Deus acha alguém que o faça, por livre e espontânea vontade, que crê no Filho dele, então Deus faz dessa pessoa uma primogênita dele, cheio do Espírito Santo. Esse recebe o Espírito dele para levar a palavra dele por toda a terra, por todo o mundo, por onde ela for. Então, muitas pessoas são enganadas pelo seu próprio coração. Mas na mente elas sabem que elas não creem 100%. Essa é a realidade. O coração, às vezes, se entrega, se rende a uma bela música sacra, né? Gospel, bonita, gostosa de se cantar, melodiosa, vontade até de dançar, mas que não tem espírito, não tem uma mensagem divina. Aí, realmente, fica difícil para a pessoa se apoiar naquela fé. Por isso que eu disse ontem, se você ouvir música evangélica, coloca aí músicas evangélicas bonitas e emotivas e tal, depois vai enfrentar uma situação difícil. Duvido que você vai conseguir vencer, porque você está com o coração à flor da pele. E coração, minha amiga, não foi feito para lutar, o coração foi feito para sentir. Ele só sente, gosta de sentir. E as pessoas se iludem com os seus sentimentos. Mas Deus não quer um coração sentimental. Deus quer um coração que se submeta à cabeça, que é o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus. Então, quando você coloca a sua cabeça na palavra de Deus, foi o que fez Jacó lá no deserto, e Deus lhe deu um sonho, e o sonho que ele realizou. Porque a cabeça dele estava na promessa de Deus. Deus não fez jorrar água ali na hora para ele, não deu roupa para ele, não deu comida para ele, nada disso. Deus lhe deu um sonho, uma palavra. Eu serei contigo. Eu estarei contigo. E essa palavra foi suficiente para ele virar um gigante na fé e vencer. É isso que Deus faz com você que está me assistindo. Você está sofrendo problema no casamento, problema de saúde, problema com os filhos, com a família, problema de dinheiro, problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. Eu pergunto, você vai conseguir resolver esses problemas ouvindo canções? A Bíblia fala. O que adianta ouvir canções no dia de tormento?
não adianta nada. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a palavra que fundamenta a sua vida, a sua fé, então, venha o que vier, você vai continuar firme na rocha, vai balançar, vai ser sacudido, mas não vai cair. Não vai cair, por quê? Está alicerçada na palavra de Deus, não está alicerçado na palavra do homem, não está alicerçado numa filosofia, não está alicerçada num pastor, num bispo ou num líder religioso, não está alicerçada na palavra de ninguém, mas na palavra de Deus, na palavra daquele que um dia disse, haja luz, e a luz se fez. Haja porção seca, e houve porção seca. Então, aquele que falou, e as coisas que não existiam vieram à existência, é a palavra dele. Quando você sustenta a sua vida na palavra dele, minha amiga, você tem que arrebentar, meu caro amigo. Você tem que arrebentar neste mundo, porque este mundo é um mundo cheio de medo, de dúvidas. As pessoas são inseguras. Então, quem se sustenta na palavra de Deus tem que arrebentar. É uma obrigação, porque tem o Espírito do Criador consigo. E o Criador honra aquele que honra a sua palavra. Se você honra a palavra de Deus, a palavra de Deus vai honrá-lo. Qualquer que seja a circunstância. Então, essa é a realidade. Casamento com Deus é isso. Você tem que crer nele. Crer que ele fará aquilo que ele prometeu que faria. Então, daí nasceram os heróis da fé. Aqueles que permaneceram até o fim. Por quê? Porque eles creram até o fim. Esses são os vencedores. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a minha hora está chegando e eu estou firme. Como se tivesse começado ontem. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Não fique observando as circunstâncias, as dificuldades. Não fique observando as tempestades. Fique de olho naquele que anda sobre as águas. E se ele disser, vem, vá. Vai e continue olhando para ele. Porque se você observar as ondas, as situações, as circunstâncias, você vai ser igual Pedro. Vai começar a andar, mas depois vai afundar. Por quê? Porque deixou de olhar, de dar ouvidos, atenção, de crer, deixou de crer naquele que disse, vem. E ele diz para você, minha amiga, meu amigo, vem, eu sou contigo. Essa é a palavra. É a palavra que nos leva como vento. A gente arrebenta porque o Espírito de Deus dirige os nossos pensamentos. Nós cremos nele, cremos nesses pensamentos divinos e não titubeamos. Deus abençoe você. É isso que eu quero. Eu quero que Deus seja com você, tanto quanto ele tem sido comigo. Eu quero que Deus abençoe você, tanto quanto ele tem me abençoado. Mas eu não posso, nem Deus pode, obrigá-lo a obedecer a sua voz, a sua palavra, a crer na sua palavra. Quem crê, faz a obra de Deus. Quem não crê, não faz a obra de Deus. Quem crê é de Deus. Quem não crê, Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aliás, deixa eu me falar, hoje é quinta-feira, hoje nós temos a terapia do amor, onde se ensina a amar. O amor tem que ser inteligente. Assim como a fé tem que ser inteligente, o amor tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente para que esse amor venha dar frutos por toda a eternidade. Deus abençoe novamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.